Tá gravando. Uma ponta de Iago. A pergunta era imprudente, na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque, que valia confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei. Quis me emendar-me, mas nem soube como, nem ele me deu tempo. Tenha dado alegre, como sempre, é uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. Estou que empalideci. Estou que empalideci. Pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre quando eu chorava todas as noites produziu-me aquele efeito acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido que ainda agora cuido ouvi-lo. Há alguma exageração nisto, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu. O que é que ela fazia? Se vivia rindo, cantando ou pulando. Mas estive-me, mas retive-me a tempo e depois outra ideia. Outra ideia, não. Um sentimento cruel e desconhecido, puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu, ao repetir comigo as palavras de José Dias. Algum peralta da vizinhança. Em verdade, nunca pensara em tal destarte. Vivia tão nela, dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança. Varia, varia idade e feitio. Grandes, grandes passeadores das tardes. Agora lembrava-me que alguns olhavam para Capitu. Tão senhor me sentia dela que era como se olhassem para mim. Um simples dever de admiração e de inveja, separados um do outro pelo espaço e pelo destino. O mal parecia-me agora não só possível, mas certo. E a alegria de Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já namorava a outro. Acompanhá-lo-ia com os olhos na rua, falar-lhe-ia à janela. As ave-marias trocariam flores. E que? Sabes o que me tocaria mais? Se o não achas por ti mesmo. Escusado, escusado é ler o resto do capítulo e do livro. Não acharás mais nada, ainda que eu diga com todas as letras da etimologia. Mas se achares, compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse o ímpeto de atirar-me pelo portão fora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa de padre, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos já lhe dera Peralta da vizinhança. Não fiz nada. Os mesmos sonhos que eu ora conto não tiveram, naqueles 3 ou 4 minutos, esta lógica de movimento e de pensamento. Eram soltos e emendados e mal emendados, como o desenho truncado e torto, uma confusão, um turbilhão que me cegava e ensurdecia. Quando tornei a mim,
José Dias concluía uma frase, cujo princípio não ouvi, e o mesmo fim era vago. A conta que dara de si. Que conta? E, e quem? Cuidei naturalmente que falava ainda de Capitu. Quis perguntar, mas a vontade morreu ao nascer, como tantas outras gerações dela. Limitei-me a inquirir do agregado quando é que iria à casa ver minha mãe. Estou com saudades da mamãe. Posso ir esta semana? Vai sábado. Sábado? Ah, sim, sim, sim. Peça à mamãe que me mande buscar sábado. Sábado? Este sábado não. Este sábado? Não. Que me mandasse buscar sem falta. Metades de um sonho. Fiquei ansioso pelo sábado. Até lá, os sonhos perseguiam-me, ainda acordado. E não os digo aqui para não alongar esta parte do livro. Um só ponho no menor número de palavras, ou antes porei dois, porque um nasceu do outro, a não ser que ambos formem duas metades de um só. Tudo isto é obscuro, dona leitora, mas a culpa é do vosso sexo, que perturbava assim a adolescência de um pobre seminarista. Não fosse ele e este livro, seria talvez uma simples prática paroquial. Se eu fosse padre, ou um pastoral, se bispo, ou uma encíclica, se papa, como me recomendara tio Cosmo. Ainda lá, meu rapaz, volta, olha, anda lá, meu rapaz, volta-me papo. Ah, por que não cumprir esse desejo? Depois de Napoleão, tenente e imperador, todos os destinos estão neste século. Quanto ao sonho, foi isto. Como estive a espiar os peraltas da vizinhança, vi um destes que conversava com a minha amiga ao pé da janela. Corri ao lugar, ele fugiu. Avancei para Capitu, mas não estava só. Tinha o pai ao pé de si, enxugando os olhos e mirando um triste bilhete da loteria. Não me parecendo isto claro, ia pedir a explicação, quando ele disse me deu mesmo a dele. Peralta fora levar-lhe a lista dos prêmios da loteria e o bilhete saíra branco. Tinha o número 4004, né? Disse, disse-me que esta simetria de algarismo era misteriosa e bela, e provavelmente a roda andara mal. Era impossível que não se devesse ter a sorte grande. Enquanto ele falava, Capitu dava-me com os olhos todas as sortes grandes e pequenas. A maior desta devia ser dada com a boca. E a segunda parte do sonho. Aqui entra a segunda parte do sonho. Pádua desapareceu, como as suas esperanças do bilhete. Capitu inclinou-se para fora. Eu relancei os olhos pela rua. Estava deserto. Peguei-lhe nas mãos. Resmunguei, mas não sei que palavras, e acordei sozinho no dormitório. O que interessa do que acabas de ler não está na matéria do sonho, mas nos esforços que fiz para ver se dormia novamente e pegava nele outra vez. Nunca dos nunca poderás saber a energia e obstinação que me empreguei em fechar os olhos, apertá-los bem, esquecer tudo para dormir, mas não dormir. Este mesmo trabalho fez-me perder o sono até a madrugada. Sobre a madrugada consegui conciliá-lo, mas então nem peraltas, nem bilhetes de loteria, nem sortes grandes ou pequenas. Nada dos nadas veio por fim. Não sonhei mais aquela noite e dei mal às lições daquele dia. Mas, Uma ideia e um escrúpulo.
Relendo o capítulo passado, acode-me uma ideia e um escrúpulo. O escrúpulo é justamente descrever a ideia não havendo mais banal na terra, posto que daquela banalidade do sol e da lua, que o céu nos dá todos os dias e todos os meses. Deixei o manuscrito e olhei para as paredes. Sabes que esta casa do Engenho Novo, nas dimensões, disposições e pinturas, é reprodução da minha antiga casa de mata-cavalos. Outro sim, como te disse no capítulo 2, o meu fim em imitar a outra foi ligado às duas pontas da vida, o que, aliás, não alcancei. Pois o mesmo sucedeu àquele sonho do seminário, por mais que tentasse dormir e dormisse, donde concluo que um dos ofícios do homem é fechar e apertar muito os olhos e ver se continua pela noite velha o sonho truncado na noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera pôr aqui, e só provisoriamente a escrevo. Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim tão tênues, que cisgar-se, ao menos abrir de olhos ou voltar de corpo, e não continuam mais. A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela. Os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio e donde os fazia sair com suas caras de vara feição, dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados e os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo. A ilha dos sonhos, como a dos amores, como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. Era uma alusão às Filipinas, pois que amo a política, e ainda menos a política internacional. Fechei a janela, pois que não amo a política, e ainda menos a política internacional. Fechei a janela e vim acabar este capítulo para ir dormir. Não peço agora os sonhos de Luciano, nem outros, filhos da memória ou da digestão. Basta-me um sono quieto e apagado. De manhã, com a fresca, irei dizendo mais da minha história e suas pessoas. A dissimulação. Chegou o sábado. Chegaram outros sábados. E eu acabei afeiçoando-me à vida nova. Ia alternando a casa e o seminário. Os padres gostavam de mim, os rapazes também, e Escobar mais que os rapazes e os padres. No fim de 5 semanas, estive quase a contar a este as minhas penas e esperanças. Capitu refreou-me. Escobar é muito meu amigo, Capitu, mas não é meu amigo. Pode vir a ser. Ele já me disse que há de vir cá para conhecer mamãe. Não importa, você não tem direito de contar um segredo que não é só seu, mas também meu. E eu não lhe dou licença de dizer nada a pessoa nenhuma. Era justo. Calei-me e obedeci. Outra coisa em que obedeci às suas reflexões foi logo no primeiro sábado, quando eu fui à casa dela e, após alguns minutos de conversa, me aconselhou a ir embora. Hoje não fique aqui mais tempo. Vá para casa, que eu lá vou logo. É natural que Dona Glória queira estar com você muito tempo, ou todo, se puder. Em tudo isso, mostrava a minha amiga tanta lucidez que eu bem podia deixar de citar um terceiro exemplo. Mas os exemplos não se fizeram senão para ser citados. E este é tão bom que a omissão seria um crime. Foi a minha terceira ou quarta vinda à casa. Minha mãe, depois que lhe respondi as 1000 perguntas que me fez sobre o tratamento que me davam, os estudos, as relações, a disciplina, e se me doía alguma coisa, e se dormia bem, tudo o que a ternura das mães inventa para cansar a paciência de um filho, concluiu voltando-se para José Dias. Senhor José Dias,
Ainda duvida que saia daqui um bom padre? Excelentíssima. E você, Capitu? Interrompeu minha mãe, voltando-se para a filha do Pádua que estava na sala com ela. Você não acha que nosso Bentinho dará um bom padre? Acho que sim, senhora, respondeu Capitu, cheia de convicção. Não gostei da convicção. Assim lhe disse na manhã seguinte, no quintal dela, recordando as palavras da véspera e lançando-lhe em rosto, pela primeira vez, a alegria que ela mostrara desde a minha entrada no seminário, quando eu vivia curtido de saudades. Capitu fez-se muito séria e perguntou-me como é que queria que se portasse, uma vez que suspeitavam de nós. Também tivera noites desconsoladas, e os dias em casa dela foram tão tristes como os meus. Podia indagá-lo do pai e da mãe. A mãe chegou a dizer-lhe, por palavras encobertas, que não pensasse mais em mim. Com Dona Glória e Dona Justina, mostro-me naturalmente alegre, para que não pareça que a denúncia de José Dias é verdadeira. Se parecesse, elas tratariam de separar-nos mais e talvez acabassem não me recebendo. Para mim, basta o nosso juramento de que nos havemos de casar um com o outro. Era isto mesmo. Devíamos dissimular para matar qualquer suspeita e, ao mesmo tempo, gozar toda a liberdade anterior e construir tranquilos o nosso futuro. Mas o exemplo completa-se com o que ouvi no dia seguinte, ao almoço. Minha mãe dizendo ao tio Cosme que ainda queria Minha mãe, dizendo ao tio Cosme que ainda queria ver com que mão eu havia de abençoar o povo à missa, contou que, dias antes, estando a falar de moças que se casam cedo, Capitu lhe dissera, pois a mim, pois a mim quem me há de casar há de ser o padre Bentinho. Eu espero que ele se ordene. Tio Cosme riu da graça. José Dias não dessorriu. Só prima Justina é que franziu a testa e olhou para mim interrogativamente. Eu, que havia olhado para todos, não pude resistir ao gesto da prima e tratei de comer. Mas comi mal. Estava tão contente com aquela grande dissimulação de Capitu que não vi mais nada. E, logo que almocei, corri a referir-lhe a conversa e a louvar-lhe a astúcia. Capitu sorriu de agradecida. Você tem razão, Capitu, concluí eu. Vamos enganar toda esta gente. Não é? Disse ela com ingenuidade. Intimidade. Capitu ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam mais do tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol e da chuva ou de nada. Capitu ia lá cozer às manhãs. Alguma vez ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era assaz sincera para dizer o mal que sentia de alguém, e não sentia bem de pessoa alguma. Talvez do marido, mas o marido era morto. Em todo caso, não existira homem capaz de competir com ele na afeição, no trabalho e na honestidade, nas maneiras e na agudeza de espírito. Esta opinião, segundo tio Cosme, era póstuma, pois em vida andavam às brigas, e os últimos 6 meses acabaram separados. Tanto melhor para a justiça dela. O louvor dos mortos é um modo de orar por eles. Também gostaria de, também gostaria de minha mãe, ou se algum mal pensou dela foi entre si e o travesseiro. Compreende-se que, de aparência, lhe desse a estima devida. Não penso que ela aspirasse a algum legado. As pessoas assim dispostas excedem os serviços naturais, fazem-se mais risonhas, mais assíduas, multiplicam os cuidados, precedem os fâmulos. Tudo isso era contrário à natureza de prima Justina, feita de azedume e de implicância. Como vivesse de favor na casa. Como vivesse de favor na casa, explica-se que não desestimasse a dona e calasse os seus ressentimentos, ou só dissesse mal dela a Deus e ao diabo.
Como tivesse ressentimentos de minha mãe, não era uma razão mais para detestar Capitu, nem ela precisava de razões suplementares. Contudo, a intimidade de Capitu fê-la mais aborrecível à minha parenta. Se a princípio não a tratava mal, com o tempo trocou de maneiras e acabou fugindo. Capitu, atenta desde que não a havia, indagava dela e ia procurá-la. Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenha de as infringir deslavadamente. Demais, Capitu usava certa magia que cativa. Prima Justina acabava sorrindo, ainda que azedo, mas a sós com minha mãe, achava alguma palavra ruim que dizer da menina. Como minha mãe adoecesse de uma febre que a pôs às portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina, posto que isto a aliviasse de cuidados penosos, não perdoou à minha amiga a intervenção. Um dia perguntou-lhe se não tinha que fazer em casa. Outro dia, rindo, soltou-lhe este epigrama: não precisa correr tanto. O que tiver de ser seu, as mãos lhe há de ir. Passo. Um pecado. Já agora não tiro a doente da cama, sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou-me mandasse buscar ao seminário. Em vão, tio Cosme. Mana Glória, você assusta-se sem motivo. A febre passa. Não, não, não. Mandem buscá-lo. Posso morrer? Minha alma não se salva se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-los. Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo. Já, já. Não se demorem. Cuidado, fosse delírio. Mas não, custando, mas não, custando nada trazer. José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor o que havia e recebi licença para ir à casa. Na rua, íamos calados, ele não alterando o passo de costume. A premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão. Mais cabisbaixo e suspirando, e eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara na doença, como um negócio simples, mas o chamado, o silêncio e os suspiros podiam dizer alguma coisa mais. O coração batia-me com força, as pernas bambeavam-me. Mais de uma vez cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim com o temor de a saber. Era a primeira vez que a morte me parecia assim perto, me envolvia, me encarava com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava pela rua, quanto mais andava aquela rua dos barbonos, mais me aterrava a ideia de chegar em casa e entrar, de ouvir os prantos e de ver um corpo descido. Oh, eu não poderia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia-me debaixo dos pés. As casas voavam de um lado a outro, voavam as casas voavam de um do outro lado. E uma corneta, que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes, ressoava aos meus ouvidos, como a trombeta do juízo final. Fui, cheguei aos arcos, entrei na rua Mata-Cavalos. A casa não era logo ali, mas muito além da dos Inválidos, perto da do Senado. 3 ou 4 vezes quiseram interrogar meu companheiro, sem ousar abrir a boca. Mas agora já nem tinha tal desejo, ia só andando, aceitando o pior, como um gesto de destino,
como uma necessidade da obra humana. E foi então que a esperança, para combater o terror, me segredou ao coração. Não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta acaba o seminário. Leitor, foi um relâmpago. Tão depressa alumiou a noite, como se esvaiu e a escuridão fez-se mais cerrada, pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão de luxúria e do egoísmo. A piedade filial desmaiou um instante, com a perspectiva de liberdade certa, pelo desaparecimento da dívida e do credor. Foi um instante, o centésimo de um instante, ainda assim, suficiente para complicar a minha aflição, com um remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim, tão cheio de pena que me pareceu haver adivinhado. Eu quis pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém e eu ia castigar-me, etc. Mas a pena trazia tanto amor que não podia ser pesar do meu pecado. Mas então era sempre a morte de minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta e não pude mais. Chorei de uma vez. O que é, Bentinho? Mamãe? Não, não. Que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo, mas não é mal de morte. E Deus pode tudo. Enxuga os olhos que é feio um mocinho de sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada, uma febre. As febres, assim como dão com força, assim também vão-se embora. Os dedos não. Onde está o lenço? Enxuguei os olhos, postos de todas as palavras de José Dias, uma só me ficasse no coração. Foi aquele gravíssimo. Vi depois que ele só queria dizer grave, mas usou do superlativo, mas o uso do superlativo faz a boca longa. E por amor de período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa o leitor, para que o emende na segunda edição. Nada há mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando ansioso agora por chegar a casa e pedir perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive. Enfim, chegamos, entramos, subi trêmulo os 6 degraus da escada e daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvi as palavras eternas de minha mãe e me apertava muito as mãos, chamando-me seu filho. Estava queimando os olhos, ardia nos meus. Toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito, mas como este era alto, fiquei longe de suas carícias. Não, meu filho, levanta, levanta. Capitu, que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas. Segundo, me disse depois, mas não suspeitou naturalmente todas as causas da minha aflição. Entrando no meu quarto, pensei em dizer tudo à minha mãe, logo que ela ficasse boa, mas esta ideia não me mordia. Era uma veleidade pura, uma ação que eu não faria nunca, por mais que o pecado me doesse. Então, levado ao remorso, usei ainda uma vez, o meu velho meio das promessas espirituais e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida da minha mãe, e eu lhe rezaria 2000 Padre Nossos. Padre, que me leis, perdoa este recurso. Foi a última vez que o empreguei. A crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Eram mais 2000. Onde iam os antigos? Não paguei uns nem outros, mas saindo de almas cândidas e verdadeiras, traz promessas são como uma moeda fiduciária, ainda que o devedor não as pague.
ainda que o devedor as não pague, falem a soma que diz. Adiemos a virtude. Poucos teriam ânimo de confessar aquele meu pensamento da rua Matacavalos. Eu confessarei tudo o que importar a minha história. Montaigne escreveu de si, cenotes, pasme, geste, ai francês, né? Vamos lá. Ora, há só um modo de escrever a própria essência e contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu, à medida que me vai lembrando e convivendo a construção ou reconstrução de mim mesmo. Por exemplo, agora que contei um pecado, diria com muito gosto alguma bela ação contemporânea. Se me lembrasse, mas não me lembra, fica transferida a melhor oportunidade. Nem perdeis, nem perderás em esperar, meu amigo. Ao contrário, acode-me agora. Não só as belas ações são belas em qualquer ocasião, como são também possíveis e prováveis, pela teoria que tenho dos pecados e das virtudes. Mas não menos simples que clara, reduz-se a isso. Cada pessoa nasce com um certo número deles e delas, aliados por matrimônio para se compensarem na vida. Quando um de tais cônjuges é mais forte que o outro, ele só guia o indivíduo, sem que este, por não haver praticado tal virtude ou cometido tal pecado, se possa dizer isento de um ou de outro. Mas a regra é dar-se a prática simultânea dos dois, com vantagem do portador de ambos. E, alguma vez, com resplendor maior da terra e do céu. É pena que eu não possa fundamentar isto com um ou mais casos estranhos. Falta-me tempo. Pelo que me toca, é certo que nasci com algum daqueles casais e, naturalmente, ainda os possuo. Já me sucedeu aqui no Engenho Novo, por estar uma noite com muita dor de cabeça, desejar que o trem da central estourasse longe dos meus ouvidos, interrompesse a linha por muitas horas, ainda que morresse alguém. E no dia seguinte perdi o trem da mesma estrada, por ter ido dar a minha bengala a um cego que não trazia bordão. Voilà, veja, voilà, monsieur, mon ensino. A miss, um dos gestos que melhor exprime a minha essência foi a devoção com que corri no domingo próximo a ouvir a missa em Santo Antônio dos Povos. O agregado quis ir comigo e principiou a vestir-se, mas era tão lento nos suspensórios e nas presilhas que não pude esperar por ele. Demais, eu queria estar só. Sentia a necessidade de evitar qualquer conversação que me desviasse o pensamento do fim que era reconciliar-me com Deus. Depois do que se passava, que se passou no capítulo 50, nesse nem era só pedir-lhe perdão do pecado, era também agradecer-lhe o restabelecimento de minha mãe. E visto que digo tudo fazer, renunciar ao pagamento de minha promessa. Jeová, posto que divino, ou por isso mesmo, um Rothschild muito mais humano, que não faz moratórias, perdoa as dívidas integralmente, uma vez que o devedor queira deveras emendar a vida e cortar nas despesas. Ora, eu não queria outra coisa. Dali em diante, não faria promessas que não pudesse pagar. E pagaria logo o que as fizesse. Ouvi missa. Ao levantar a Deus, agradeci a vida e a saúde de minha mãe. Depois pedi perdão do pecado e revelação da dívida. E recebi a bênção final do oficiante, como um ato solene de reconciliação. No fim,
Lembro-me que a igreja estabeleceu no confessionário um cartório seguro e na confissão o mais autêntico dos instrumentos para que o ajuste de contas morais entre o homem e Deus. Mas a minha incorrigível timidez me fechou esta porta. Receei não achar palavras com que dizer ao confessor o meu segredo. Como o homem muda, hoje chego a publicá-lo. Né? Depois da missa, rezei ainda, persignei-me, fechei o livro da missa e caminhei para a porta. A gente não era muita, mas a igreja também não era grande. E não pude sair logo, mas devagar. Havia homens, mulheres, velhos, moços, sedas, chitas e provavelmente olhos feios e belos, mas eu não vi uns nem outros. Ia na direção da porta, com a onda, ouvindo as saudações e os cochichos. No ar, onde se faz claro, parei e olhei para todos. Vi então uma moça e um homem que saíam da igreja. E pararam, e a moça olhava para mim falando ao homem. E ao homem, e o homem olhava para mim, ouvindo a moça. Chegaram-me essas palavras. Mas que queres? Queria saber dela. Papai, pergunte. Era sinhazinha Sancha, a companheira de colégio de Capitu, que queria notícias de minha mãe. O pai veio a mim e disse-lhe que estava restabelecida. Depois saímos, mostrou a casa dele, e como eu vinha na mesma direção, viemos juntos. O Gel era um homem de 40 anos ou pouco mais, com propensão a engrossar o ventre. Era muito obsequioso. Chegando à porta da casa, quis por força que eu fosse almoçar com ele. Obrigado, mamãe espera-me. Manda-se lá um preto dizer que o senhor fica almoçando e irá mais tarde. Em outro dia, sinhazinha Sancha, voltada para o pai, ouvia e esperava. Não era feia, só se lhe podia notar as semelhanças do nariz, que também acabava grosso. Mas há feições que tiram a graça de uns para dá-las a outros. Vestia simples, o Gel era viúvo e morria pela filha. Como eu, como eu recusasse o almoço, quis que descansasse alguns minutos. Não pude recusar e subir. Quis saber a minha idade, os meus estudos, a minha fé e dava-me conselhos para o caso de vir ser padre. Disse-me o número do armazém, a Rua da Quitanda. Despedi-me, veio ao patamar da escada. A filha deu-me recomendações para Capitu e para minha mãe. Da rua, olhei para cima. O pai estava à janela e fez-me um gesto largo de despedida. Sério? Eu faço esse finalzinho aqui. Visita de Escobar. Em casa, tinham já mentido, dizendo à minha mãe que eu voltara e estava mudando de roupa. A missa das 8 já há de ter acabado. Bentinho devia estar de volta. Teria acontecido alguma coisa, Mano Cosme. Mandem ver. Assim falava ela, de minuto a minuto. Mas entrei e comigo a tranquilidade. Era o dia das boas sensações. Escobar foi visitar-me e saber da saúde de minha mãe. Nunca me visitara até ali, nem as nossas relações estavam já tão estreitas, como vieram a ser depois. Mas, sabendo a razão da minha saída, 3 dias antes, aproveitou o domingo para ir ter comigo e perguntou se continuava o perigo ou não. Quando lhe disse que não, respirou. Tive receio, disse ele. Os outros souberam? Parece que sim, alguns souberam. Tio Cosme e José Dias gostaram do moço. O agregado disse-lhe que vira uma vez o pai no Rio de Janeiro. Escobar era muito polido
e com quanto falasse mais do que veio a falar depois, ainda assim não era tanto como os rapazes da nossa idade. Naquele dia, achei-o um pouco mais expansivo que de costume. Tio Cosme quis que jantasse conosco. Escobar refletiu um instante e acabou dizendo que o correspondente do pai esperava por ele. Eu, lembrando-me das palavras do Gurgel, repetia-as. Manda-se lá um preto dizer que o senhor janta aqui, e irá depois. Tanto incômodo, incômodo nenhum, interveio o tio Cosme. Escobar aceitou e jantou. Notei que os movimentos rápidos que tinha e dominava na aula, também os dominava agora, na sala como na mesa. A hora que passou comigo foi de franca amizade. Mostrei-lhe os poucos livros que possuía. Gostou muito do retrato de meu pai. Depois de alguns instantes de contemplação, virou-se e disse-me: Vê-se que era um coração puro. Os olhos de Escobar, claros, como já disse, eram dulcíssimos. Assim os definiu José Dias, depois que ele saiu, e mantenho esta palavra apesar dos 40 anos que traz em cima de si. Nisto não houve exageração do agregado. A cara rapada mostrava uma pele alva e lisa. A testa é que era um pouco baixa, vindo a risca do cabelo quase em cima da sobrancelha esquerda. Mas tinha sempre a altura necessária para não afrontar as outras feições, nem diminuir a graça delas. Realmente era interessante de rosto, a boca fina e chocarreira, o nariz curvo e delgado. Tinha o cestro de sacudir o ombro direito, de quando em quando, e veio a perdê-lo desde que um de nós o notou, um dia no seminário. Primeiro exemplo que vi de que um homem pode corrigir-se muito bem dos defeitos miúdos. Nunca deixei de sentir tal ou qual desvanecimento em que os meus amigos agradassem a todos. Em casa, ficaram querendo bem a Escobar. A mesma prima Justina achou que era um moço muito apreciável, apesar de quê? Perguntou-lhe José Dias, vendo que ela não acabava a frase. Não teve resposta, nem podia tê-la. Prima Justina provavelmente não viu defeito claro ou importante no nosso hóspede. O apesar era uma espécie de ressalva para algum que lhe viesse a descobrir um dia, ou então foi obra de uso velho, que a levou a restringir onde não achara restrição. Escobar despediu-se logo depois de jantar. Fui levá-lo à porta onde esperamos a passagem de um ônibus. Disse-me que o armazém do correspondente era na Rua dos Pescadores e ficava aberto até às 9 horas. Ele é que não se queria demorar fora. Separamos-nos com muito afeto. Ele, de dentro do ônibus, ainda me disse adeus, com a mão. Conservei-me à porta a ver se, ao longe, ainda olharia para trás, mas não olhou. Que amigo é esse tamanho? Perguntou alguém de uma janela ao pé. Não é preciso dizer que era Capitu. São coisas que se adivinham na vida, como nos livros, sejam romances, sejam histórias verdadeiras. Era Capitu que nos espreitava desde algum tempo, por dentro da veneziana, e agora abrira inteiramente a janela e aparecera. Viu as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas, e quis saber quem era que me merecia tanto. É o Escobar, disse eu, indo pôr-me embaixo da janela, a olhar para cima. E agora são 7:55. E aí cumprimos nosso papel. Quem Mas é o agregado? Oi? Quem é o agregado? O agregado é o José Dias, né? José Dias, o que se vestia lentamente. Isso. Mas é interessante que hoje já começou a aparecer um pouco o ciúme, né, do Bentinho.
Ah, o Peralta, como chama o É, isso, isso Peralta mesmo. lá? É, né, já É, começa a aparecer, ele ficar cismado porque está muito alegre. né? A certeza foi ficando longe, Uhum, a possibilidade de ter sim, outro. sim, sim, sim. Tá chegando, assim, ó. Agora a gente está mais ou menos na metade, daqui a É, pouco começou a chega. aparecer as ruas, né? É, O local ficou é. mais evidente. Uhum, sim, sim. Eu nunca li esse livro. Ah, é? Não. É, eu li mais de uma vez, assim, mas já faz tempo, faz bastante Sempre tempo. trabalhei com os resumos e os vídeos, mas ler assim como estou fazendo agora. Não, foi esse livro que me levou, assim, a escrever, porque eu achei, na época que eu li, assim, eu achei tão fascinante, tão fascinante, tão fascinante, assim, é a maneira como ele envolve, eu falei, gente, e aí no final, né, sem querer dar spoiler, né, mas aquela coisa do traiu ou não traiu. Mocinha morre no final. É, então, nossa, eu fiquei impressionado, né? Falei, nossa, quero aprender a fazer isso aí. De repente, do jeito que ele fala, às vezes parece muito próximo, e que você consegue É, é, mas é ficar isso. conversando com o leitor. Não é à toa, né? Que até hoje Machado de Assis é isso, né? É considerado mesmo o maior, né, da literatura brasileira, né? Porque é isso que você falou, né? Vai conversando assim, né? Você vai te envolvendo ali, você tá junto, né? Então é um barato. Mas, enfim. Seguir, então, Oi? vamos seguir, então. Acho que a gente É, tem que estar em dezembro. Acho que sim. Ou antes. Acho que a gente termina antes, né? uhum. Acho que sim. Logo terminando. Mas é isso então, Silene. Bora lá então. Sobramos nós hoje, mas cumprimos a missão. Cumprimos a missão, missão cumprida. E vamos ver, semana que vem o povo volta. O povo volta. Ainda E temos vamos ver se a semana que semana que vem a gente está mais feliz também. Ai, semana que vem já está. É, Também já teve esse final de semana é bem interessante. Tem a final da Libertadores e tem a eleição. ó, você pode ficar feliz duplamente. Isso. Ai, ai. Então tá bom. Então, boa sorte para nós, né? Boa sorte para nós. Ai, ai. Até mais, Silene. Tchau, Mas, tchau. bem. Beijo, tchau, tchau.